Boa noite a todas. Sou a doutora Ana Raquel, sou médica cardiologista e ecocardiografista. Eu quero inicialmente agradecer a Maria Rita pelo convite para estar aqui e dizer que é uma honra estar aqui hoje junto a colegas de tamanha competência e uma alegria muito grande na quinta à noite fria ver esse auditório cheio de pessoas, de mulheres, principalmente interessadas em aprender mais sobre as repercussões da menopausa sobre a saúde, e aí, no caso aqui, principalmente sobre a saúde cardiovascular. Então, coube a mim falar sobre a repercussão, a implicação do climatério e da menopausa sobre a saúde cardiovascular. Então, se a gente for analisar esse gráfico aqui, que mostra para a gente as estatísticas das doenças cardiovasculares com a progressão da idade, né, tanto de homens como de mulheres, a gente vê que aqui no período em que ocorre a menopausa, existe esse crescimento exponencial, tanto das doenças como da mortalidade cardiovascular. E aí é óbvio que vai vir a pergunta: por que que isso acontece exatamente nessa fase da vida das mulheres? Então, a gente atribui esse aumento do risco cardiovascular principalmente à perda da proteção que era conferida pelo hormônio chamado estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino que atua em todo o nosso organismo. Mas aqui, nessa camada mais interna dos nossos vasos sanguíneos, que a gente chama de endotélio, ele tem uma função importantíssima, porque o estrogênio tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Além disso, ele auxilia na produção de uma substância chamada óxido nítrico, que causa vasodilatação, né? Dilata nossos vasos sanguíneos e nos protege de eventos como infarto e AVC. Então, analisando todo o nosso organismo, cérebro, células gordurosas, pâncreas, fígado, músculo, células inflamatórias, a gente vê que o estrogênio tem função tanto na distribuição das gorduras, no aproveitamento energético pelo nosso fígado, pelo músculo, aproveitamento energético lá no cérebro, né? A gente falou aí da questão da fadiga, da perda de memória. Ele vai agir também na parte de proteção contra a inflamação, né? Então, quando vem a menopausa, vai vir junto com ela tudo de negativo relacionado à privação do estrogênio. Então, a gente vai ter acúmulo de gordura, principalmente em região abdominal, a gordura visceral que a gente tanto fala, e aí vai advir sobrepeso, obesidade, vai ter alteração na sensibilidade à insulina, né? Então, vem o pré-diabetes, o diabetes, alteração no metabolismo das nossas gorduras, com aumento do colesterol, triglicerídeos, tá? E, gente, uma informação que é muito alarmante é que apenas 44% das mulheres sabem que as doenças cardiovasculares é que são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Que esses riscos cardiovasculares aumentam na meia-idade e que a transição menopáusica já é um período de aceleração dos riscos cardiovasculares. Então, igual o Dr. Vitor falou, todo mundo fica muito preocupado com rastreio, com prevenção de câncer de mama, câncer de colo uterino, e tem que ter mesmo esse cuidado. Mas vocês têm que entender que são essas doenças aqui que mais matam em todo mundo. E uma informação que o Vitor também trouxe para a gente é que, essa aqui ficou aqui atrás, mas é a diretriz americana de prevenção primária de doenças cardiovasculares. Ela coloca para a gente que a história de menopausa precoce é um fator de risco importantíssimo para doenças cardiovasculares, ou seja, quanto mais cedo a mulher entra na menopausa, maior a chance dela vir a ter esses problemas cardiovasculares. Então, diante disso que eu já expus para vocês, e dessa informação aqui,
que até esse ano, mais de 1 bilhão de mulheres em todo o mundo estarão na pós-menopausa, correspondendo a aproximadamente 12% da população mundial. E que, como a nossa população está envelhecendo, as mulheres vão começar a passar cerca de metade das suas vidas nessa fase, né? Então, considerando então essa importância, no ano passado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento que é só de cardiologia da mulher, junto com a FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia. Eles fizeram uma força-tarefa e divulgaram essa diretriz aqui sobre saúde cardiovascular no climatério e na menopausa. Então, foi principalmente nesse documento que eu me baseei para fazer essa aula aqui para vocês. Então, como o Vitor disse, esse período da transição menopáusica, ele é marcado principalmente ali por aquele momento em que começa a haver uma certa irregularidade dos ciclos menstruais. E ele já é um período em que começa a haver uma aceleração do risco cardiovascular. A transição menopáusica ela vai ocorrer ali mais ou menos 2, 3 anos antes da menopausa, né? Que é, de fato, ali o último sangramento menstrual da vida da mulher. Então, nós temos que encarar a transição menopáusica como uma grande janela de oportunidade para a gente agir nos fatores de risco cardiovascular que essa mulher já possa estar apresentando. E aí, gente, quando a gente está falando de fator de risco cardiovascular, a gente tem os fatores que a gente fala que são os tradicionais, tá? Que são hipertensão, sobrepeso, obesidade, colesterol alto, né, dislipidemia, o tabagismo, sedentarismo, diabetes, estresse crônico. Então, isso aqui é sempre muito falado, né? Quando a gente fala, o que aumenta o risco de infarto, o que aumenta o risco de AVC. A gente sempre martela muito aqui, falando sobre esses fatores de risco tradicionais. Mas, além deles, nós temos também os chamados fatores de risco subreconhecidos. E aí, são muitos. Depressão, ansiedade, estresse crônico, tratamento oncológico, mulheres que sofreram abuso, violência sexual, discriminação racial, pessoas, né, de baixa renda, de baixa educação, pessoas que têm dificuldade, né, ao próprio sistema de saúde, dificuldade de cuidar bem da sua saúde. E a gente tem também os fatores de risco específicos do sexo feminino. E aí a gente tem a menarca precoce, né, a primeira menstruação precoce, síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que lembrar dela. Aquelas mulheres que na gestação tiveram algum tipo de complicação, como diabetes gestacional, ou que tiveram distúrbios hipertensivos na gestação, né, ou só elevação da pressão, ou até mesmo pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a menopausa prematura, como eu já falei, tá? E tem também as doenças autoimunes que colaboram muito aqui também com o aumento do risco cardiovascular. Então, falando agora, isoladamente, um pouco sobre esses fatores de risco. Então, o primeiro é a hipertensão arterial sistêmica, que, por definição, são valores de pressão maiores ou iguais a 140/90. E a hipertensão, ela aumenta, a incidência de hipertensão, ela aumenta mesmo após os 65 anos, porque a parede das nossas artérias, ela perde elasticidade, ela fica mais rígida. Então, é um processo mais natural do envelhecimento, mas após a menopausa, isso fica mais expressivo. E na mulher que é hipertensa e está na menopausa, a gente tem algumas particularidades. Essa hipertensão ela vai ser mais sensível à quantidade de sal que a mulher come. Tá? Então, se a gente pegar um homem e uma mulher idosos comendo a mesma quantidade de sal, isso vai repercutir de forma muito mais negativa naquela mulher pós-menopausa. Dificilmente, essa hipertensão vai vir isolada na mulher menopáusica. Geralmente, vai vir o combo, né? Sobrepeso, obesidade, diabetes, colesterol alto. É uma mulher que vai apresentar, geralmente, mais efeito adverso aos remédios que a gente prescreve para tratar a hipertensão.
então ela vai ter uma queda de potássio, se a gente passar um diurético, ela pode ter um inchaço ali no tornozelo, na parte da frente da perna, com bloqueador de canal de cálcio, né? Ela pode ter mais tosse seca com medicações da classe, por exemplo, do captopril, enalapril. E se a gente for aí entrando aqui na minha subespecialidade, que é a ecocardiografia, as mulheres hipertensas na pós-menopausa, elas têm mais hipertrofia ventricular e disfunção diastólica. O que é isso? Aumento da massa muscular do nosso coração. E a disfunção diastólica é uma alteração no relaxamento do músculo cardíaco, na complacência, né? A capacidade do nosso coração de se encher de sangue, de acomodar o sangue para, na sequência, ele bombear, né? A disfunção diastólica, ela traz sintomas, ela pode trazer edema, inchaço nos membros inferiores, falta de ar aos esforços, tá? A dislipidemia, que é a alteração no metabolismo dos lipídios, né, das gorduras. Então, na pós-menopausa, nós vamos ter um aumento do colesterol total, do LDL, que é o famoso colesterol ruim, dos triglicerídeos, da lipoproteína A, que é uma lipoproteína altamente oxidativa, inflamatória, e a gente costuma ter uma queda dos níveis do HDL, que é o colesterol bom. Em alguns casos, a gente pode até ter o HDL num nível normal, mas ele vai estar disfuncionante. Por quê? O HDL ele tem a capacidade de ir lá no vaso sanguíneo, na corrente sanguínea, pegar aquele colesterol que já está oxidado, levar lá no fígado, para o fígado excretar do nosso corpo. Então, muitas vezes, ele está disfuncionante, tá? Então, piorando todo o perfil lipídico da mulher. Tabagismo, o Vitor falou. As mulheres tabagistas têm um risco maior de menopausa precoce. Aquelas que estão com tabagismo ativo, 2 vezes o risco de menopausa precoce. E as ex-fumantes, um aumento de até 15% no risco. Então, quanto mais tempo a mulher ali na menopausa, maior risco de tudo que o Vitor já falou. Doenças cardiovasculares, de osteoporose, diabetes e mortalidade por todas as causas. Com a queda do estrogênio, a gente vai ter uma redistribuição da gordura corporal. Então, vai aumentar a gordura abdominal, né? E isso libera uma série de substâncias inflamatórias no nosso corpo. Vai haver também um aumento da resistência à insulina. A insulina que é produzida pelo pâncreas, ela não vai conseguir agir mais nos seus receptores, nos tecidos do nosso organismo, como antes, tá? E por isso, a gente não consegue, a glicose não consegue mais entrar na célula, ela vai ficar ali circulante na nossa corrente sanguínea. Então, a gente tem essa alteração tanto na secreção, como na sensibilidade à insulina. E o diabetes é uma doença extremamente ruim para a saúde do coração. Ela aumenta em até 45% a chance de infarto, né, de isquemia no coração, e aí até 3 vezes a chance de infarto fulminante. O estresse crônico, que estava lá naqueles fatores de risco adicionais, né? Por que o estresse crônico está relacionado a tudo isso? Porque existe um eixo que a gente chama de hipotálamo, hipófise, adrenal, que fica extremamente ativado quando a pessoa tem esse estresse crônico. E aí gera uma série de alterações hormonais que levam a um aumento sustentado da pressão arterial, ao processo de aterosclerose, que é a inflamação da parede dos vasos sanguíneos. Nós podemos ter aumento da espessura médio-intimal da carótida, ou seja, da camada ali mais interna das nossas carótidas, que são as artérias que levam o sangue lá para o nosso cérebro. Tem estudos que mostram que tem mais calcificação nas artérias do nosso coração quando a gente está exposto ao estresse, fora o incômodo, né, de viver aí de forma crônica com depressão e ansiedade. E sedentarismo agora, né? Fator aí extremamente importante da gente comentar, porque é um dos pilares, né, do tratamento desses sintomas da menopausa, do climatério, é a prática de atividade física. Então, se a mulher é sedentária, obviamente ela vai estar com pior condicionamento físico,
ela vai ter mais dificuldade para controlar os outros fatores de risco, como a hipertensão, diabetes, colesterol. Ela vai ter uma pior qualidade do sono, maior risco de hospitalização por insuficiência cardíaca, pode ter um risco até 14% maior de ser hospitalizada por insuficiência cardíaca, além do risco de queda, fratura e todas as complicações aí. Então, quais que são as metas que a gente tem hoje de atividade física para falar que a pessoa não é sedentária? Então, nos adultos de 18 a 64 anos, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza hoje, tá? Que seja feito de 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana, ou 150 minutos de atividade física vigorosa. Lembrando, gente, o seguinte: fazer alguma atividade física é melhor do que fazer nenhuma, tá? Porque isso no consultório é realidade, principalmente entre vocês, mulheres. Vocês trabalham, vocês cuidam de filho, é meio absurdo falar isso, mas vocês cuidam de marido, né? E chega em casa, tem que cuidar de casa, que hora que vai exercitar? Ah, eu tenho 10 minutos para me exercitar. É melhor do que não fazer nenhuma. É o ideal? Não. Mas a gente é mestre em se colocar de escanteio para cuidar do resto do mundo. Mas um pouquinho já é melhor do que nenhuma. E aqueles que não estão fazendo nada, a gente sempre fala, começa aqui, ó, fazendo pequenas quantidades e vai aumentando gradualmente, tanto a frequência, como a intensidade e a duração. Porque isso eu ouço muito também. Ah, eu comecei a fazer atividade física e não dei conta. Nossa, estou muito cansada, meu coração acelerou demais, eu parei, fiquei com medo de passar mal. Não adianta, você vai tirar o prejuízo, correr atrás do prejuízo, mas vai no seu tempo. E nos mais idosos, né, 65 anos ou mais, a gente coloca também 150 a 300 minutos por semana de atividade física de moderada intensidade ou 75 a 150 minutos de atividade física mais intensa, né? Sendo que a gente orienta isso aqui também, ó, pelo menos 2 vezes por semana fazer atividades de fortalecimento muscular, porque com o envelhecimento a gente perde massa muscular, né? Então vem a sarcopenia, vem aumento da chance de queda, tá? E essas atividades aqui também que enfatizam o equilíbrio, né? Um pilates, um tai chi chuan, alongamento, também extremamente bem-vindo e recomendado pelo menos aí 3 dias na semana. Sobrepeso e obesidade, né? Então, a gente já viu que vai ter alteração no metabolismo, né? No armazenamento da gordura corporal. O nosso metabolismo cai, então nosso corpo reduz, né? O consumo de energia, a gente vai tender a engordar, vai ter a resistência à ação da insulina, e isso daqui, ó, que muitas de vocês aí talvez já estejam sentindo aí na própria pele, no próprio corpo, que é essa mudança na distribuição corporal, daquele padrão que a gente chama de padrão de pera, né? De pré-menopausa, da cinturinha mais fina, o quadril aqui mais largo, né? O corpinho violão, e depois da menopausa, esse formato que a gente fala que é um formato mais androide, um formato mais de maçã, com aquela gordura visceral inflamatória, né? Que eu já tinha dito que aumenta o risco cardiovascular. E aí, o combo, né, de tudo isso, todos esses fatores de risco, é o que a gente chama de síndrome metabólica, que está aí também extremamente presente depois da menopausa. E aí, gente, aqui é um passo a passo para a gente avaliar o risco de doenças cardiovasculares nas mulheres na menopausa, tá? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com várias mensagens, óbvio, mas essa é uma mensagem muito importante. Não é para esperar chegar na menopausa para só então começar a cuidar da saúde. A gente tem que começar a cuidar desde sempre, né? Mas principalmente começou o sintoma ali de climatério, já vai até um médico. É obrigação de nós médicos fazermos com que as mulheres cheguem na menopausa nas suas condições ideais de saúde, tá? Então, nós vamos identificar os fatores de risco cardiovascular que essas mulheres têm e intervir sobre eles. Então, a gente vai ter alguns grupos de mulheres. Vou
tá meio técnico, mas eu vou passar mais rápido, mas é o seguinte, a gente tem aquelas mulheres que são de muito alto risco cardiovascular, que são aquelas que já têm obstrução significativa em alguma artéria do corpo. Então, vai ser na coronária, na carótida, né? A Larissa vai falar, e no sistema vascular periférico, que o Luciano vai falar para vocês. Então, essas mulheres, elas precisam assim, ter tudo muito rigorosamente no alvo. São mulheres que vão precisar ter aquele colesterol ruim, LDL, muito baixo, abaixo de 50. Então, elas já vão precisar de estatinas de alta potência. Então, aqueles remédios de colesterol, como atorvastatina, rosuvastatina, já tem que ser prescrito para essas mulheres, fora toda a recomendação de mudança de estilo de vida. A gente vai ter aquelas mulheres de alto risco cardiovascular. E, gente, quando eu estou falando de risco cardiovascular, entendam o seguinte, qual que é o risco dessas mulheres nos próximos 10 anos virem a sofrer um infarto, um AVC ou insuficiência cardíaca ou algum evento ali arterial periférico? Isso é risco cardiovascular. Então, as de alto risco têm um risco maior do que 10%, é muito alto. Né? Então, são aquelas mulheres que já têm uma placa nas artérias, mas com obstruções não tão importantes, aquelas que têm aneurisma de aorta, doença renal crônica, aquelas que têm um LDL, o colesterol ruim muito alto, acima de 190, e nesses casos aqui, a gente sempre tem que pensar que esse colesterol é mais familiar, hipercolesterolemia familiar, tá? E também tem aquelas que são diabéticas que têm outros fatores que já complicam, ou seja, aquela diabética que já tem a doença há mais de 10 anos, que fuma, além do diabetes, que é hipertensa, que já tem alteração lá na retina ou nos rins por causa do diabetes, tá? Então, essas mulheres nós também precisamos de metas mais rigorosas aqui, de colesterol e uso de estatina de alta potência. As mulheres de baixo risco, elas não dão trabalho para a gente. É aquela mulher que chega para a gente, está saudável, ok, está ali com sintoma de climatério e tal, mas não tem mais nada, tá? Esse grupo aqui, ó, cortou um pouquinho, que é o risco intermediário, esse dá um pouquinho de trabalho para a gente. Por quê? Porque a gente tem que ver, a gente acaba tendo que lançar a mão de alguns exames complementares para estratificar o risco dessas mulheres, como Doppler de carótida, a gente pode fazer tomografia de coronária, calcular como que está a calcificação das coronárias, tá? Para a gente poder implementar a estratégia certa para esse grupo de mulheres aqui de risco intermediário, tá? A partir do momento que a gente estratificou o risco da mulher, né, a gente vai ver se ela é candidata aí também, se ela pode fazer a reposição hormonal. A gente tem esse fluxograma que estava lá naquela diretriz que eu mostrei para vocês, que é muito bacana, que é para a gente ver se essas mulheres são candidatas ou não à terapia hormonal da menopausa. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é isso daqui, ó. A mulher tem sintomas vasomotores, como ondas de calor, suores noturnos, tem toda essa alteração na qualidade de vida, igual já foi citado? Se esses sintomas são leves, não estão interferindo na qualidade de vida da mulher, a gente não vai indicar a terapia de reposição hormonal em geral. A gente tem estratégias alternativas, né? Mas aquelas que já têm quadros moderados a graves, sintomas muito incômodos, aí a gente já vai avaliar qual que é o risco cardiovascular dela e se ela tem alguma contraindicação absoluta à terapia de reposição hormonal, tá? Quais são as principais contraindicações à terapia de reposição hormonal? Então, as que a gente mais fica preocupado é aquela mulher que já infartou, aquela mulher que já teve um AVC, uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar, tá? A gente também tem outras contraindicações. Uma mulher que está tendo um sangramento vaginal que não tem explicação, que já teve um câncer estrogênio dependente, que tem uma porfiria, que é uma doença que é do metabolismo da hemoglobina, uma mulher que já tem um meningioma, então tem alguns tipos de hormônio que ela não vai poder usar, doenças autoimunes, como lúpus. E aí, antes de fazer a terapia hormonal da menopausa, a gente tem que fazer pelo menos esses exames aqui. Então, mamografia, a última há pelo menos 12 meses. Não sei se é isso que você está recomendando, com controle anual, tá?
dosagem de colesterol total e triglicérides, dosagem de glicemia de jejum, estratificação do risco cardiovascular, a rotina de rastreamento ginecológico e demais exames a critério clínico. Lembrando, gente, que essa estratificação do risco cardiovascular, ela não é para ser uma coisa engessada. O ideal é que a cada ano essa mulher seja reavaliada, porque pode ser que de um ano para o outro ela chegue muito melhor no consultório. Ela emagreceu, ela controlou a pressão, controlou o diabetes, o risco dela que era mais alto reduziu. Então, por que não, nesse momento, por que não considerar a terapia hormonal nesse momento, né, em que ela já se encontra melhor? Porque isso a gente tem que colocar, como médicos, a gente tem que tentar devolver a todo custo a qualidade de vida para as mulheres. Tá? Então, se ela foi lá e passou numa primeira avaliação, eu vou taxar ela de, não, ó, você é de risco intermediário, alto risco, você não vai fazer reposição hormonal, isso é um balde de água fria na cabeça da mulher, né? Então, isso tem que ser feito de forma periódica, essa reavaliação, tá? Pode passar. Então, a terapia, né? Para quem prescrever. Então, principalmente para aquelas mulheres climatéricas sintomáticas, sem contraindicação. E aí, visando principalmente isso daqui. Tratamento dos sintomas vasomotores, fogachos, aquelas mulheres que têm sintomas geniturinários, prevenção de osteoporose e fraturas. Sabendo que as mulheres de baixo risco cardiovascular podem usar terapia hormonal por qualquer via, tá? Inclusive oral. E para aquelas com fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, síndrome metabólica, preferir a via transdérmica. Tá? Como eu já tinha falado, são contraindicações, né? Aquelas neoplasias hormônio-dependentes, como câncer de mama, lesão precursora para câncer de mama, câncer de endométrio, e as mulheres com antecedente de doença nas coronárias e cerebrovasculares. Tá? E aquelas mulheres com hipertensão arterial controlada, que têm sintomas climatéricos moderados a intensos, podem utilizar a reposição hormonal por qualquer via, né? Porém, a via transdérmica, né, ela é melhor, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado naqueles pacientes que têm obesidade, dislipidemia, diabetes e síndrome metabólica associada. Não olhar só a hipertensão ali de forma isolada. Tem que olhar a mulher como um todo, tá bom? Se a paciente não tiver nenhum tipo de problema genético, de colesterol mas tiver passando pelo período, né, ou da perimenopausa, ou da menopausa, ainda avaliar a superimposição, há algum índice, alguma coisa apurada de um risco maior com hormônio, sem hormônio, nesse período que antecede, né, a gente entrar na menopausa efetivamente assim, ou não? Não tem, a gente sabe que tem correlações, mas tem algum estudo um levantamento assim, percentual? Por exemplo, eu tenho 2 semanas que eu vejo uma amiga minha de AVC com 53 anos. Sim. Que também estava começando a fazer ela estava entrando na menopausa. Então, ela já estava começando a fazer o tratamento maratonista. Exato. A gente tem que... Por isso que a importância do rastreio, daqueles exames que eu coloquei, o que a gente tem que pedir antes de iniciar, né? Porque... Será que ela era uma maratonista, mas será que ela não tinha algum fator de risco cardiovascular por trás? Às vezes um colesterol que estava alto, às vezes uma hipertensão, né? Então, é muito individual, né? Então, o que funciona para um pode fazer mal para outra, né? Então, precisa passar por essa avaliação antes, é uma avaliação criteriosa, né? E são várias coisas que a gente vai avaliar, né? Do estilo de vida da pessoa mesmo. Lá no meu consultório, né? Eu tenho pacientes minhas que estão aqui. Então, eu, por exemplo, identifico uma paciente que está com colesterol alto. Imediatamente, eu já tenho um aparelho lá no meu consultório, eu já deito e já faço Doppler de carótida dela. Eu já vou ver a espessura da parede das carótidas, se ela já tem placa de gordura, porque é uma coisa que está ali, é fácil da gente avaliar, está disponível. Então, se eu vejo que essa mulher já tem um alto risco cardiovascular,
por que eu vou expor lá o risco da terapia hormonal? Porque isso, até, o hormônio ele é benéfico, mas ele tem os efeitos de primeira passagem que a gente fala no nosso fígado. E aí, uma vez metabolizado, ele pode agir de uma forma que não é interessante no nosso corpo. Por isso que ele pode aumentar o risco, às vezes, de eventos. Tá? Então, precisa ser individualizado. Né? Então, a partir do momento que já começou com sintomas, já está com irregularidade menstrual, já está com fogacha, ou está ali chegando perto da idade, igual o Vitor falou, da idade que sua mãe chegou na menopausa, se você não tem um acompanhamento rotineiro, vale muito a pena, né? Para que a gente faça isso de forma mais segura. E aproveitando essa janela de oportunidade, né? De começar a reposição hormonal no tempo certo. Né? Se deixar passar mais idoso, a gente não vai começar, porque vai aumentar o risco de eventos. Gestante que teve trombose, essas questões de trombofilia na gestação, no parto, também são pacientes de risco? De risco, que em geral a gente não prescreve. Tá? A recomendação, pelo menos por essa diretriz, né, é de não prescrever. O que ficaria de orientação da sua parte, como especialista na parte cardiológica, para as mulheres aqui de uma forma em geral? Quando buscar uma assistência ou quando iniciar, por exemplo, um período de screening, né, assim, para começar uma investigação? Ela acabou de citar ali que ela perdeu uma amiga triatleta, né, esportista. Então, maratonista, assim, né? O que ficaria de orientação da sua parte com relação a quando que essa mulher deve se preocupar para que ela chegue no período pós-menopausa numa condição muito melhor? Né? Tem que levar em consideração história familiar, né? Então, mulheres que têm história já na família de infarto, principalmente infarto em parentes de primeiro grau em idade precoce, que a gente fala. Então, se a mãe de vocês ou alguma irmã sofreu infarto antes dos 65 anos, ou se o pai, algum irmão sofreu infarto antes dos 55 anos, isso já repercute aí sobre o risco cardiovascular de vocês. É um componente, né, da família de vocês, um risco maior de vir a ter eventos cardiovasculares. Acho que a gente tem que repensar o estilo de vida da gente também, né? Assim, se você está com a alimentação, a dieta correta, está praticando atividade física, está comendo sal na quantidade certa, é uma coisa que não parte só do médico, né, Luciana? Isso parte da conscientização da pessoa também, de ter esse insight, né, que a gente fala de como é que está o estilo de vida, né? Porque a gente tem que buscar a nossa melhor versão, né? Então, depois da menopausa, tudo fica muito mais difícil de controlar, né? Perder peso já não é fácil, depois da menopausa, então, não é impossível, né? Mas é muito mais difícil, né? Então, é isso, né? É rever nosso estilo de vida, se a gente está se exercitando, rever história familiar, ficar de olho nesses sintomas, principalmente, que estão dando indício de que a menopausa está se aproximando, tá? Então, esse é que é o melhor momento de procurar, né? Não esperar deixar acontecer o evento, né? Depois que acontece, depois que infarta, aí é só correr atrás do prejuízo, né? E aí a gente já não tem nem mais a possibilidade de reposição hormonal, de melhorar a qualidade de vida de vocês.